Muito obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Quem aqui já ouviu falar alguma vez de gestão 3.0, Management 3.0? Legal, algumas pessoas, para bastante gente é novidade. Bom, eu sou o André Faria, então, da Bullsoft, né? Traduzi recentemente esse livro do Johan. O Johan foi o holandês que criou o Management 3.0, né? E foi um dos contatos que eu tive aí com gestão 3.0. Existem muitos livros sobre desenvolvimento de software, desenvolvimento ágil. Eu tenho certeza que muitos de vocês já leram alguns desses. Mas, na realidade, pouquíssimos desses livros falam sobre gestão ágil. Quer dizer, como é que a gente leva essa filosofia ágil, tudo isso que o Klaus falou agora há pouco, para um nível que vai além, de repente, do time de desenvolvimento de software e que engloba a organização como um todo. Como é que a gente leva isso para outras áreas da nossa organização, por exemplo? Então, esse foi um dos motivadores do holandês Johan para escrever o livro Management 3.0, que foi onde todas as ideias começaram a surgir. A gente vem falando já há bastante tempo, né, desde o Manifesto Ágil, lá em 2000, que as pessoas e os relacionamentos são muito importantes, são mais importantes do que os processos, do que as ferramentas. Mas a gente ainda fala muito mais de processo e ferramenta do que realmente a gente fala de gente, do que a gente fala de pessoas. Muitas vezes também, nós falamos bastante mal do nosso gestor, né? O Klaus pintou aqui aquela figura do gestor que vai lá cobrar o prazo e tal, etc., que tem muito, de fato. Mas às vezes a gente acaba caindo nesse papel e a gente faz exatamente a mesma coisa que o nosso gestor, que a gente odiava, acabava fazendo, né? Será que a gente consegue sair dessa situação? Uma coisa interessante é que a maior parte das barreiras também para adoção, para transição nas organizações para métodos ágeis, com a filosofia mais ágil, estão relacionadas a responsabilidades de gestão. E aqui, entenda a gestão não como necessariamente algo que é feito somente por um gerente. Porque a gestão numa organização ela pode estar mais ou menos distribuída. Ela pode estar mais centralizada na figura de um gestor, mas ela também pode estar distribuída entre as pessoas da organização, né? Existe, por exemplo, a gestão democrática, né? O pessoal da Lambda 3 acho que vai estar aí hoje, vai falar um pouco disso. Então, essas são todos problemas que a gente tem de gestão. Além disso, por volta de metade dos americanos odeiam os seus trabalhos. Não é que eles não gostam dos seus trabalhos, eles odeiam os seus trabalhos. Então, o ambiente em que as pessoas trabalham também é responsabilidade da gestão e também é uma coisa que a gente tem falhado muito, segundo a Fast Company. A ideia de Management 3.0, então, não é dar uma solução mágica, uma bala de prata para a gente resolver todas essas questões, todos esses problemas, mas nós vamos propor algumas ideias, algumas práticas, algumas coisas que vocês podem tentar utilizar no dia a dia das organizações de vocês, para que a gente possa refletir sobre tudo isso e, de repente, praticar uma gestão melhor, uma gestão mais alinhada a tudo isso que a gente tem falado em métodos ágeis há tanto tempo. E como eu falei, a gestão não necessariamente é algo que vai ser feito apenas pela figura do gerente. O Johan fala que a gestão é importante demais para ser deixada somente para os gerentes, né? A gestão está cada vez mais distribuída e cada vez mais as pessoas todas da organização acabam se envolvendo bastante nesse processo todo. Esses aqui são alguns dos workouts, são artigos, né, de Management 3.0 que são publicados aí frequentemente. Tem uma série de práticas interessantes, a gente vai comentar sobre alguma delas, mas queria deixar o convite para vocês se aprofundarem um pouquinho mais depois da palestra. Agora, uma coisa que realmente surge, né, quando a gente fala de Management 3.0 é por que 3.0? De onde surgiu esse número 3 aí? Ele surgiu porque o Johan chama de gestão 1.0, aquela gestão mais tradicional, revolução industrial, aquela coisa de pirâmide, Fordismo, né? A gestão científica, comando e controle, aquele poder na mão de poucas pessoas. Aquela famosa pirâmide organizacional em que as pessoas que tomam a decisão estão na parte superior da pirâmide. E quem está embaixo, a base da pirâmide, a maioria das pessoas só faz o quê? O que foi decidido na parte superior. Mas nós estamos vivendo um momento em que as decisões são tomadas por todas as pessoas e que as pessoas que estão teoricamente acima dessa pirâmide, na maioria das vezes não são as melhores pessoas para tomar as decisões, muitas vezes até mesmo estratégicas da organização. A gente está vivendo um momento diferente.
A gestão 2.0, ela praticamente foi uma extensão da 1.0, desse mesmo pensamento, mas com algumas coisas um pouco mais interessantes, como o Balanced Scorecard, Six Sigma, a teoria das restrições. Mas essa mentalidade de pirâmide ainda continuava. E a gestão 3.0, ela traz a ideia da complexidade, que é uma coisa que veio da biologia, veio da economia, da sociologia, para reinventar a gestão e propor práticas de gestão já com um mindset diferente. Porque o mundo está se tornando cada vez mais complexo. A gente tem mais globalização, mais inovação, mais democratização, mais diversificação, muito mais incertezas, como as que o Klaus mencionou há pouco. O valor muda, a percepção do que é valor, a percepção do que agrega valor também muda muito rápido. Até que o sistema acaba falhando, né, entrando em colapso. A menos que a organização aprenda a se tornar mais saudável e ser visto como um sistema vivo, um sistema adaptativo, um sistema complexo, algo que não é exatamente previsível, algo que não pode ser planejado, por exemplo, para 1 ano, para 2 anos de antecedência, algo que tem que se adaptar o tempo todo. Darwin já dizia, né, que não é o mais forte que sobrevive, também não é o mais esperto, é aquele que se adapta mais rápido. E as organizações, para sobreviverem hoje em dia, tem que ser organizações que se adaptam muito rápido também. Aqui a gente tem um panorama do desenvolvimento de software em que no início, lá nos anos 50, nós tínhamos a programação de computadores, uma coisa extremamente desorganizada, sem nenhuma restrição, algo que estava começando. Então surgiu a ideia de ordenar o desenvolvimento de software com práticas de engenharia, baseando-se nas outras engenharias que existiam. Engenharia civil, por exemplo. Então, vamos desenvolver software como se constrói prédios. E aí a gente chegou no que a gente conhece como gestão tradicional. O processo ágil, né, o movimento ágil, ele foi uma resposta a esses dois extremos. Então, ágil é um tanto quanto ordenado. Ele vive justamente na complexidade, que é o meio termo entre a ordem e o caos. Então, não foi só um movimento contra a burocracia da gestão tradicional, do desenvolvimento tradicional, mas também contra a falta total de ordem, a anarquia, né? Segundo o Stephen Hawking, a complexidade é a grande descoberta, a maior descoberta do século XXI, né? Um marco aí. E a gente tem que tentar agradar, né? Tem que tentar criar um sistema que gere valor para diferentes stakeholders. A gente tem aqui as comunidades, os fornecedores, a gente tem os acionistas, os donos da nossa organização, a gente tem os clientes, os usuários, tem o time de desenvolvimento de software aqui, e a percepção de valor para cada uma dessas pessoas é diferente. E isso tudo é algo complexo. Será que a gente consegue chegar num modelo como esse, por exemplo, em que todos estão felizes? Existe essa frase que eu gosto muito que diz o seguinte: para todo problema complexo, existe uma resposta que é clara, simples e errada. Então, nós gostamos muito de dar respostas simples para problemas complexos. Então, na realidade, é por isso que não existe uma resposta única. Nós temos que encontrar a nossa própria maneira de conseguir fazer com que isso se torne realidade. Porque cada empresa, se nós reunirmos as empresas que tem aqui representadas, é diferente. Tem clientes diferentes, tem equipes diferentes. Então, nós não vamos conseguir encontrar uma solução única para todas as nossas organizações. E esse modelo de hierarquia já não é mais o melhor modelo para a gente enxergar, por exemplo, como funciona uma organização que desenvolve software. Esse modelo é muito mais apropriado, porque ele segue justamente esses princípios de complexidade. Organização é um sistema. Mas será que os times auto-organizáveis precisam de gerente, precisam de gestão? O que vocês acham? A auto-organização, na verdade, ela não é um conceito que foi inventado pelo pessoal de Scrum. É um conceito que já existe na natureza há muito tempo e é o comportamento padrão de qualquer sistema. É um conceito da natureza, que tem pelo menos aí 13,7 bilhões de anos. A auto-organização é simplesmente o que acontece naturalmente num time, por exemplo. E a gestão, o que ela precisa é que essa auto-organização conduza a algo de valor, a algo valioso, algo que agregue valor para o cliente, por exemplo. Porque a auto-organização não é boa nem ruim, ela simplesmente é a auto-organização e ela pode gerar qualquer tipo de resultado. Qualquer coisa que não tiver restrição
vai se auto-organizar. No Scrum, por exemplo, a auto-organização acontece dentro de uma sprint, dentro de uma iteração. Tudo que está fora da iteração está restrito à equipe. É ali que a equipe atua e dentro da iteração é onde ela tem autonomia total. A gestão 3.0 vai lidar com gestão em 6 visões diferentes. Nós vamos ver rapidamente cada uma delas. E esse aqui é o monstrinho, né, o Marte, que representa esses 6 olhos, né, como uma organização complexa. Então, geralmente, a gente, quando vai falar de gestão, de alguma coisa desse tipo, vê aquelas coisas todas ordenadas, cheias de caixinha. O Jürgen preferiu construir um monstro para mostrar que a nossa organização é algo realmente complexo. A primeira visão é energizar as pessoas. As pessoas precisam trabalhar engajadas, precisam trabalhar motivadas. E essa é uma das preocupações da gestão. E motivação é muito mais do que simplesmente dinheiro, do que simplesmente motivação extrínseca. As pessoas se motivam muito mais pela questão intrínseca também. São aquelas coisas que realmente movem as pessoas. E cada pessoa se motiva por coisas diferentes. Tem gente que se motiva mais por poder ou por status, outros por aceitação, outros por um ideal, por um propósito, outros mais por liberdade, outros mais por estabilidade. E a boa gestão tem que reconhecer isso nas pessoas e dar oportunidades para que elas possam exercer coisas que estejam conectadas com esses motivadores intrínsecos. E para isso, né, um gestor, por exemplo, precisa estar próximo. Esse conceito da Toyota de Gemba, né, você estar onde as coisas acontecem. Gemba também significa a cena do crime, né, ou seja, o local em que as coisas estão acontecendo. E não aquela gestão que fica numa salinha totalmente separada, isolada de tudo que acontece. Na Toyota, as pessoas só podem tomar decisões onde as coisas acontecem, né? E essa é uma das práticas incentivadas pela gestão 3.0. Então, você que é gestor, mova a sua mesa para perto do seu time. O time também precisa ter autonomia para poder fazer o trabalho bem feito. Precisa poder tomar decisões. E autonomia, delegar, não é uma coisa exatamente binária. Ou a pessoa tem permissão ou não tem permissão. A gente pode trabalhar com alguns níveis e pode fazer uma transição de uma organização que é extremamente tradicional para uma organização mais democrática. Delegar também não é delargar, simplesmente virar as costas, né, e se ausentar totalmente de uma responsabilidade. 7 níveis de autoridade da gestão 3.0, né, vai desde a autonomia estar totalmente na mão da gestão até a autonomia estar totalmente com a equipe. E para coisas diferentes, pode-se utilizar níveis de delegação diferentes. Então, o primeiro nível lá é aquilo que a gestão decide e simplesmente está decidido. O segundo nível tenta vender a ideia para o time. O terceiro nível consulta o time, mas a gestão decide. O quarto é um consenso. O quinto, ele aconselha. O sexto, ele simplesmente pergunta por que foi tomada aquela decisão. E o sétimo, a gestão nem se envolve mais e o time decide tudo sozinho. Aqui tem um exemplo de um quadro de delegação que deixa exatamente claro qual é o nível de autoridade do time em relação a áreas de decisão chave na organização. Por exemplo, nessa situação aqui, selecionar as funcionalidades que vão ser desenvolvidas é algo que o gestor aconselha, mas o time decide. Criar o calendário, a agenda, é uma coisa que o gestor só pergunta, mas o time que faz totalmente. Agora, formar equipes é algo que o time dá um feedback, dá um input para a gestão, mas a gestão que decide sobre a formação de times. E aqui você poderia colocar tudo aquilo que é importante para a sua organização, definição de salários, enfim. Aqui tem gerenciar fornecedores, seja lá o que for importante no seu contexto. E delegar é um investimento, não é algo que se paga do dia para a noite. É uma coisa que você precisa investir e esperar até que as pessoas se preparem realmente para poder assumir aquela responsabilidade que vai ser uma coisa nova. Outra visão importante é alinhar as restrições. A gente precisa ter certeza que numa organização as pessoas estão remando o barco para a mesma direção. As pessoas não estão caminhando para direções diferentes. A gente precisa proteger também as pessoas, para proteger os recursos compartilhados. Tudo é responsabilidade da gestão. Direcionar o time através de metas, né? Garantir que a organização está sempre aqui na complexidade, nunca na ordem e nem aqui no caos. E essas metas são definidas por contexto, não basta aquelas metas SMART que a gente costuma ver. Metas para propósitos diferentes vão ter características diferentes também. Importante que essas metas sejam comunicadas, que essas metas sejam vividas, que as pessoas saibam
o que elas precisam atingir, o que elas precisam realizar no dia a dia de trabalho delas. Para que elas atinjam essas metas, as pessoas precisam estar capacitadas. Um dos problemas que o Klaus mencionou na palestra dele foi a incompetência. Então, uma preocupação da gestão é que as pessoas tenham competência para atingir as metas que elas precisam atingir na organização. E uma forma bastante interessante, uma prática da gestão 3.0 são os Exploration Days. Alguém já ouviu falar de Hackathon? Bastante gente, legal. Muitas ideias do Facebook, por exemplo, que a gente usa no dia a dia, como aquele botão de like, o chat do Facebook, foram criados em dias como esse, que eles chamam de hackathons, em que as pessoas podem trabalhar naquilo que mais as motiva, que elas mais gostariam de fazer, com aquelas tecnologias, ou até criar funcionalidades nos produtos da empresa, aquilo que elas realmente gostariam de ver. E é uma maneira de fomentar também o aprendizado das pessoas e a inovação na organização. A gente faz isso lá na Busoft, costuma ser um dia bem diferente, a gente pede pizza e tal, e cada um trabalha naquilo que gostaria de trabalhar. E muitas funcionalidades surgem e vão realmente para a produção e agregam valor para os clientes de ideias das pessoas. A gente, inclusive, está contratando, quem quiser mandar para a gente, talentos@busoft, fazer um jabazinho aqui, né? Outra preocupação, além de garantir que as pessoas estão capacitadas, é pensar em como nós vamos estruturar a organização para que ela possa crescer de uma maneira não burocrática, crescer de uma maneira fractal, de uma maneira que permita que a comunicação continue fluindo muito bem. E aí, como é que a gente forma equipes de uma maneira ágil? Será que a gente forma equipes grandes, equipes pequenas, equipes funcionais, ou seja, uma equipe só de desenvolvedor, uma só de testador, uma só de designer, uma só de infra? Ou será que a gente mistura esse pessoal todo e forma equipes cross-funcionais? Ou uma mistura das duas coisas? Será que a gente precisa de pessoas especialistas ou generalistas? Será que a gente pode ter um time multifuncional, em que as pessoas fazem diversas coisas diferentes, vestem um chapéu diferente em momentos diferentes do dia, dependendo daquilo que a organização precisa mais naquele momento? Como é que a gente escala isso? Como é que a gente lida com as lideranças? Será que a gente precisa trabalhar com lideranças mais informais, situacionais? Ou precisamos, de fato, de lideranças mais formais, de cargos e funções? Aqui é um exercício bacana que a gente faz no treinamento de Management 3.0, justamente para trabalhar um pouco nisso, né? E aqui é interessante ver que não necessariamente, de novo, é um gestor que está movendo as pessoas como peças de xadrez. Mas é uma preocupação de todos os times, uma preocupação de todas as pessoas. Qual a melhor maneira de nós nos organizarmos para que a gente possa entregar mais, agregar mais valor e trabalhar melhor? E se nós trabalhamos com equipes cross-funcionais, ou seja, a gente tem uma equipe aqui que tem um cara de marketing, 2 de desenvolvimento, um testador, um designer, etc., como é que a gente promove oportunidades para que todos os testadores, por exemplo, possam se conversar e discutir as práticas de teste dentro da organização? Uma das práticas de Management 3.0 aqui também são as guildas de negócio, né, ou os grêmios, ou as comunidades de prática, para que a gente possa criar oportunidades para isso. Quais são os valores que um time precisa ter? Né? Quais são os valores daquele time, da sua equipe? Então aqui tem um artigo bacana para vocês darem uma olhada depois. Tem mais de 250 valores aqui. Se uma equipe é ágil, por exemplo, provavelmente ela vai refletir nas ações aqueles valores ágeis que a gente conhece. Além disso, a equipe tem outros valores que emergem da reunião daquelas pessoas num time, né? Isso estando explícito pode ser muito importante para que as pessoas reconheçam isso. Aqui é um exemplo lá da Baby.com. Tem alguém da Baby.com aqui hoje? Não? O exemplo da Baby.com, cada membro do time deixa visível para todos aqui num painel deles quais são os seus valores, quais são os motivadores, né? E eles têm até um Chuck Norris lá, de brincadeira, que é um dos membros da equipe deles. Isso tudo faz bastante diferença para que as pessoas entendam o que motiva cada um, o que é importante para cada um, dentro do time, dentro da organização. E por último aqui, a gente tem a sexta visão, que é Improve Everything. A gente tem que garantir que as coisas estão constantemente, como diz lá o slogan do Agile Valley, a evoluir. Tem que estar constantemente melhorando. Ou você está
sempre melhorando, né? Ou então você está sempre em decadência. Não dá para se equilibrar. A gente tem que garantir que as coisas estão melhorando sempre, estão evoluindo sempre. E tem que lidar com as mudanças, porque para melhorar a gente precisa mudar. Não existe melhoria sem mudança. E vendo a mudança de uma maneira complexa também, a gente tem que pensar na mudança, observando o sistema como um todo, observando os indivíduos do sistema, observando os relacionamentos entre as pessoas e observando também o ambiente em que as pessoas estão. E a gestão 3.0 sugere esses 4 modelos, que é justamente para você poder lidar com isso. O PDCA, que a gente já conhece, o ciclo de Deming, da Toyota, para lidar com mudança sistêmica. Mas quem vai mudar efetivamente são as pessoas. São as mudanças nas ações das pessoas que vão causar as mudanças. E não basta que as pessoas saibam que precisam mudar. Elas precisam querer mudar. Elas precisam saber como mudar. Elas precisam ter habilidade. Elas precisam estar motivadas a mudar. Então o modelo ADK justamente vai te ajudar a pensar em tudo isso quando estiver lidando com mudança. E como que as pessoas vão aderir a essa mudança? Algumas são mais inovadoras, outras são mais céticas, algumas vão aderir primeiro, outras depois. Então esse ciclo de vida aqui da adoção vai te ajudar bastante com isso. E finalmente, como você vai lidar com a mudança no seu ambiente? Existe essa função que diz o seguinte, né, do Kurt Lewin, que o comportamento das pessoas é uma função da personalidade e do ambiente. Então nem sempre para mudar as pessoas você precisa mudar o comportamento das pessoas, você precisa mudar diretamente as pessoas. Mudando o ambiente, isso reflete nas pessoas. Se você tem um ambiente em que todas as pessoas estão sempre estudando, sempre melhorando, sempre buscando coisas novas, sempre atualizadas, alguém novo que chega naquele ambiente tende a se conformar a esse ambiente. Então é natural que a pessoa vai adquirir aqueles mesmos comportamentos. Essa mesma pessoa no ambiente em que as pessoas estão acomodadas, aquele clima que o Klaus falou, jogando Age of Empires, no Facebook, etc., é natural também que essa pessoa vai se adequar àquele ambiente. Então, preocupar-se com o ambiente é muito importante também e vai direcionar o comportamento das pessoas. Quem quiser aprender mais sobre isso, essa iniciativa de um movimento justamente para disseminar essas ideias de gestão de mudanças, changebr.org, vai ter bastante conteúdo interessante lá sobre isso. Queria convidar vocês também para ficarem atentos aí aos próximos treinamentos de Management 3.0. Isso foi só uma rápida introdução de tudo que existe. Tem muito mais conteúdo, muito mais coisa que a gente poderia falar sobre gestão 3.0. E aqui tem alguns links aí, se vocês quiserem me acompanhar, quiserem perguntar alguma coisa depois, a gente mantém o relacionamento. Muito obrigado.